Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. E hoje estamos recebendo aí o nosso grande amigo Érico Schneider, né, o homem que há anos e anos e anos aí tem tido uma atividade muito grande na área empresarial, na área social e, acima de tudo, tem muitos amigos aqui em Gramado, né? Semana passada ainda estivemos lá no famosa janta do BAC, né? 53 anos, né, Érico? 53 Isso anos. aí. Boa noite, primeiro. É um prazer te receber aí. Muito obrigado pelo convite. Realmente, eu hoje mesmo estava pensando quantos anos faz esse encontro. 53 Você sabe anos. que eu sou o grande culpado disso? Não sabia? Não sabia. Hélio Correia e Érico O local Schneider. é o mesmo, ali a garagem do bar. Érico Schneider e Hélio Correia. O Hélio Nós Correia. passando um dia de Kombi na frente, o BAC tinha uma lojinha Sim, de artesanato. Isso. O Delmar Sete e o BAC. Roma Artesanato. que É. era o nome. E uma churrasqueira na rua, de tonel, com 4 espetos de carne. Olhamos para na loja, não tinha ninguém. Vamos fazer uma sacanagem pro BAC. Pegamos a churrasqueira e botamos dentro da Kombi e viemos para frente do cinema. Daqui um pouco deu agitação. A polícia de Gramado só tinha um jipe de viatura. Agitação. Por acaso foi vocês que roubaram a churrasqueira? Não sei o quê. Aí eu disse, na época, o Cabo Ivan disse para ele: vai lá, avisa o BAC que se ele quiser comer carne, que venha para cá. E nós começamos a convidar um monte de gente. Tinha o açougue do Brentano, tinha o açougue do Alemão aqui na esquina da praça, onde hoje é a praça. Aí o pessoal foi comprar carne, foram no Café Cacique comprar cerveja, foram na Brahma comprar cerveja. Aí, daquilo ali, surgiu a ideia da gente fazer um encontro. Que legal. Isso fazem 53 anos. 53 anos. Mas olha, até aproveitando, né, mandar um abraço aí para o nosso amigo Setinho, o Delmar, né, que está lá em São Paulo, está se recuperando, o Serginho Vitorazzi, o Olavo Castilho, né, os amigos que estão dessa turma que estão se recuperando aí, alguns problemas que dessa de saúde. vez não puderam participar. Não puderam participar, né, mas foi muito legal. Mas, Érico, a família Schneider tem uma história muito bonita em Gramado, muito longa. A gente, quando fala do Schneider, lembra da floresta, porque praticamente é ali que vocês se criaram e, enfim, o teu pai também veio então, de Padre Eterno, né? Alto Padre Eterno. Veio para cá. Então, e antes do programa, a gente estava conversando aqui, se tu contasse aí um pouco da história do teu pai, que é muito bacana, começando até pelo fato dele falar só alemão quando chegou, mas como é que foi a chegada, como é que ele se estabeleceu aqui em Gramado? Aqui a gente... Seu Arthur Schneider, só lembrando. Arthur. Isso aí, o seu Arthur, que em 1956, 57... O meu pai veio a Gramado, ele vinha seguido a Gramado e tinha uma loja em Gramado onde ele se abastecia para a marcenaria dele, com materiais. E que era do Arno Michaelsen, que era aqui no centro de Gramado. Sim. Aí o seu Arno incentivou ele a... Aliás, o seu Arno foi prefeito depois, Sim, né? Foi prefeito depois. Aí ele incentivou meu pai a vir para a cidade. Mas o meu pai disse para ele: mas, seu Arno, eu só falo alemão, eu não sei falar outra língua, eu venho comprar aqui da tua loja porque eu só falo alemão e tu fala alemão. Sei. Não, mas tu aprende. Virou, mexeu, ele acabou vindo para Gramado.
Aí se estabeleceu na Vila Floresta, antigamente conhecido como Cantão. Cantão. Até a gente era discriminado. Grande era, Cantão, sei. E aí lá ele se estabeleceu, construiu uma residência e um armazém, um bar. Ele e o meu tio. Na verdade, sim, pelo que tu falou, a primeira residência era onde é que é o cemitério hoje, a capela? Não, era no outro lado onde é a Pousada Brisa hoje. Ah, tá, um pouquinho antes. Um pouquinho antes, tá. Do lado da Pousada Brisa. Na Tristão, mas na Tristão. No outro lado. Tá. Aí ele construiu ali, com os mantimentos que ele trouxe da colônia, né? E ele continuou trabalhando como carpinteiro, junto com os amigos que ele tinha aqui, e até que o armazém começou a andar, porque ele dificuldade em se expressar. Mas na época tinha os vendedores, os caixeiros viajantes que chamavam, que vendiam para ele os produtos, ele começou a falar, aos poucos ele começou a falar português. E aí ele começou com aquele armazém, aí 4 anos depois, os 2 irmãos brigaram, que era o armazém Dois Irmãos, Schneider, era, Schneider, o nome era armazém Dois Irmãos, irmãos Schneider, Albano e Arthur. Certo. E aí se separaram, o meu tio abriu em outro local e meu pai continuou no mesmo local, que a casa era dele. Aí, como ele queria expandir, ele comprou um terreno do outro lado da rua, que é onde até hoje, desde 1963, o prédio existe até hoje, onde hoje funciona o mercado estatal. Então, isso são 59 anos. 59 anos, no mesmo local. Que legal. Quer dizer, então... E ali, assim, curiosidade, tá? Claro, aquele tempo o armazém vendia de tudo. Né? E os clientes, quem eram os clientes? Porque tem a história também da língua. A história até dos clientes é até engraçada e tem uma certa lógica. Na época tínhamos, que eu lembro assim, 3 armazéns de italianos em Gramado e 2 de alemães. Então, o que acontecia? Tinha o Bezzi, o Parmegiani, da Lemole. E o da Lemole de italianos. E o Chamelef, o Nilton Chamelef, na frente do colégio, e o meu pai, que eram alemães. Então, os colonos, quando vinham para a cidade comprar, eles iam... Os alemães iam no Chamelef ou no seu Schneider, né? Sim. E os italianos iam no Parmegiani, do Bezzi ou no Alemole. Então, era assim que funcionava. Eu lembro que ele tinha na frente do armazém dele um amarra-burro, um amarra-cavalo. Ele botava um coxo, o colono vinha do interior a cavalo, ou de carreta, até vinha alguns, para fazer as compras. Eu lembro que vinha gente da Serra Grande, da Linha Nova, alemã. Nós recebíamos só cliente alemão. Sim, sim. Então... Não, até tinha lógica, porque tu sabe, Érico, que, só fazer uma parte, eu comecei a trabalhar no cartório, com o seu Hugo Dário em 71, e praticamente, eu não vou dizer que foi a primeira coisa, mas se não foi a primeira, foi uma das primeiras, ele me ensinou a atender alemão e italiano, porque o alemão tinha aquelas de fraco, de forte, coisa assim, né? E também porque a Gramado era essencialmente agrícola. Sim. E tinha a colônia alemã, por exemplo, o lado da Marconda, Serra Grande, Tapera, né? Sim. E os italianos mais para o lado Linha Nova, Linha Bonita, Furna. Era mais ou menos essa divisão, né? Assim, desculpa fazer uma parte aí. Não, mas é isso aí mesmo. Continua a história, tá bonito. E aí o pessoal fazia isso aí, né? Então vinham lá e faziam as suas compras e iam embora. E eu tenho uma coisa até... Como a gente, quando veio para Gramado, ninguém sabia falar português. Nem meu pai. Vocês também, os filhos? Os filhos, ninguém. Quantos filhos? Na época, nós tínhamos... Nós éramos é mais velho? Eu sou mais velho. Nós éramos em 5 quando a gente veio a Gramado. E nasceram mais 3 em Gramado. Mais 3. Então, somos 8 irmãos. Certo. E na época, quando eu vim para cá, eu tinha de 7 para 8 anos. Foi em 57, sou de 49. Então, foi em janeiro de 57 que a gente veio para cá. E eu não sabia pedir água em português. Aí tinha um alemãozinho que morava perto da gente, a gente chamava ele, o Romualdo. Talvez tu tenha conhecido, o Romualdo Jung. O Burro Branco. O Burro Branco, o Burro Branco. Tá. O apelido dele era Burro Branco, ninguém conhecia ele pelo nome. Era Burro Branco. Ele, aos poucos, foi me ensinando, e me explicando como é que era. E eu daí entrei no colégio em março, né? No colégio Santa Terezinha, que era das irmãs. Certo.
Aí, Aqui onde é que é o Cenecista onde é hoje? Cenecista hoje. Onde hoje, depois, virou estadual também. Sim. Então, eu fui estudar ali e daí, dificuldade. Eu já tinha feito o primeiro ano na colônia, mas tudo em alemão, professor alemão, tudo sim. alemão. Aí, o que eu faço agora? Eu não entendo nada que a professora, era uma irmã que era professora, irmã Elza, eu nunca mais esqueci o nome dela, era a minha professora, a primeira professora que eu tive. O que eu faço? Aí arrumaram um alemãozinho para traduzir para mim. O alemãozinho era o Reinaldo Clement, pai dele é Alfaiate. Claro, Seu morava aqui na Nilo Dias. Isso o pai dele era Alfaiate. Willy Clement. Willy Clement, é. Isso. Então ele traduzia para mim. Aliás, o Reinaldo depois esteve envolvido aí no período ali de Revolução. Sim, tal, de 64. Tempo universitário, né? Teve bastante confusões. Isso aí. Aí eles foram embora. Daí foi o que traduziu para mim. Aí eu tive que repetir o primeiro ano. Por isso que hoje eu sou bom em matemática e ruim em português. Legal. E Érico, quando tu chegou, estamos falando então 57, 58, 56 aí e tal. Como é que era o nosso cantão, nossa querida... Hoje é o bairro Floresta, aliás, hoje há muito tempo. Como é que era aquele entorno? Porque tu tem ali hoje, só para situar o pessoal, tem o cemitério, tem a igreja, tem ali alguns armazéns, ali o Padilha e tal, em frente, onde é que tem o Apoderado do Brisa, tem... Sim. Bom, enfim, hoje a Tristão de Oliveira é uma rua comercial. Comercial. Como é que era? Na época era um caminho, a Tristão Como é que era o chão também, que tu falar tinha xaxim e tal, tu chegou a ver? Não tinha estrada, era estrada de carreta. Tinha os terrenos nessa época que estavam mais ou menos alinhados, uma meia dúzia de casas. Eu lembro que tinha o Matador dos Benetes, que era mais lá no fundo, onde hoje é Eletrônica Foz. Tá. Ali na... Não, aí é na Augusto Bordinho. Na Augusto Bordinho. Isso aí. Mas mais lá para o fundo. Era só o que tinha. Eram os Benetes que moravam naquele fundo e nós ali, e a dona Virgínia Moraes, que era dona de todas aquelas terras ali que o meu pai comprou o terreno, né? Então, era meia dúzia de casas. A dona Virgínia, ela era herdeira do Tristão de Oliveira? Sim. Qual é que era? Como é que ela era mãe do João Padeiro, João Moraes. Mas eu digo ela era da família do Tristão de Oliveira. Isso da família do Tristão de Oliveira. Isso aí. Acho que o pai dela, não sei se não era pai dela. Era Virgínia de Oliveira Moraes. Então, ela era Oliveira, Moraes era o marido. Certo. O marido que era o pai do Joãozinho. Pai do Joãozinho. Então, aquilo era um caminho, não tinha rua. Eu lembro que tinha, onde hoje é o cemitério, ali, na época tinha o cemitério já, tinha uma parte úmida ali que era banhado, era tudo xaxim para os carros não atolar. Carro era muito pouco. É o que me falavam, né? Que tinha carro tinha muito pouco, mas era carreta, charrete. Quando aparecia um carro, meu Deus, a gurizada saia tudo para a rua. Tu lembra quando surgiu a Escola Ramos Pacheco? Porque ela é bem antiga. Ela surgiu mas lá pelos anos... Deixe-me ver. Lá pelos anos 57, que a gente veio para cá, 64, 65 talvez. Por aí, né? Eu acho que eu já estava entrando no ginásio quando... tem quase 60 anos ali. Quase 60 anos. Que eu lembro. Porque ela surgiu num salão que os Benetes tinham feito um salão de baile. Na Tristão de Oliveira, bem no fundo da... não é onde é que ela está hoje? Não. Ela surgiu num salão de baile, o Benete cedeu aquele salão para fazer assim, as turmas eram tudo dentro do salão, mas separadas do espaço. Certo. Primeiro ano, segundo ano aqui, e todo mundo se via dentro do salão. As minhas irmãs mais novas começaram a estudar ali. Aí depois que eles conseguiram construir o Ramos Pacheco, que era um prédio bem menor do que é hoje, né? Sim. Então, ela deve ter surgido lá por 60 e... sei lá, uns 60 anos atrás, antes 50 de 70, no máximo 70. Não, antes de 70. E o morador da floresta, vamos dizer assim, tinha na época, era meio dividido, tinha o cantão, que é a nossa floresta, a Baixada, que é a nossa Piratini hoje. Né? E aí tinha aqui o Planalto, que tinha poucos moradores. Que eram mais turistas. Ali que eram os veranistas.
e o miolo aqui, miolo né? centro. E um pouco da avenida, né? É a Avenida, Isso. Central. Não existia Carneiro, não existia Sim. Dutra, não existia. Nada disso. Ali na Moura era o quê? Pedreira? Na Moura tinha uma pedreira, Isso. que o meu pai até alugava uma terra lá, que ele continuou sendo colono mesmo dentro da cidade, plantava batata, que era nas terras do Schenkel. Do Schenkel. Isso. As terras do Schenkel. Da família Schenkel, isso aí. Ele alugava aquela terra lá, como é que é? A meia, não era meia, ele dá um percentual da produção para o Schenkel daquilo que ele produzia. E aquilo, tudo que ele produzia lá, ele produzia inclusive arroz e batata, e feijão. Tudo ele vendia no armazém dele naquela época. Estou vendo, né? Aquilo era natural. Natural, não é orgânico. Não tinha. Orgânico. Adubo era esterco de vaca. Que legal. E, Érico, vocês são conhecidos hoje, além de. Até hoje ainda a gente fala lá, o estalo é o armazém do Schneider, né? Mas a indústria de fumo, né? A indústria de fumo. Como é que surgiu? E ela existe até hoje, né? Sim. Como é que surgiu? Isso foi numa brincadeira. O teu pai, pelo que tu falou, lá em Alto Padre Eterno, Alto Padre Eterno pertence a Santa Maria do Herval, só para o pessoal para se localizar, em relação entre a Serra Grande e Boa Vista do Herval, tem Alto Padre Eterno. E ele trabalhava com móveis e tal. Daí ele veio para cá com o comércio. Mas como é que ele virou produtor de O meu avô trabalhava com fumo. E um outro tio, toda a família trabalhava com fumo. Teu avô por parte de Schneider? Por parte de Schneider. O outro também, mas eles faziam fumo para vender. E o meu pai, quando tinha armazém na cidade, eles traziam aqueles rolos de fumo, sabe? Fumo enrolado. E o meu pai, daí, achou que aquilo seria um bom negócio, vender aquilo. Ele tinha uma caminhonete modelo A 1928, ele saía fazer praça. Ele carregava aquela caminhonete cheia de fumo, ia para Canela, São Francisco de Paula, Tainhas, e saía a vender nos botecos, que chamavam antigamente, nos botecos. Armazém. E um inverno desses, eu estava em casa, eu estava me preparando para servir na aeronáutica. Eu devia ter 17 para 18 anos, 17 anos. Eu chego em casa, está o meu pai e o meu tio sentado do lado do fogão, com canivete, picando fumo. E secando na chapa e desfiando ele. Eu disse assim para o meu pai, por que vocês não inventam uma maquininha para picar esse fumo, em vez de picar com o canivete? Resumindo, meu pai embarcou num Plymouth 51 que ele tinha, ele e um primo dele, e foram para Novo Hamburgo e mandaram fazer uma máquina. E foi aí que surgiu a indústria de fumo Schneider em 1966. Ela tem praticamente... Então ela está perto de 60 anos, 50 e poucos anos. Foi de 66. 56 anos. 56 anos. 56 que beleza. É uma das empresas mais antigas de Gramado. Que se mantiveram. Eu estou há 56 anos na empresa. Continua. Quando a gente era gurizada, tu foi o maior puxador de fumo de Gramado. Quando a gente tinha aquelas brincadeiras, né? Eu era o único. O cara puxa fumo, o maior puxador. A gente brincava, o Schneider foi preso, pegaram ele puxando fumo. Eu dizia assim, eu sou o único traficante que vende droga legalizada com nota fiscal. Isso aí. Que era o fumo, né? E Érico, lembranças assim, a gente teve uma convivência assim, não tanto do dia a dia, mas em eventuais encontros. E tu foi uma das pessoas assim, que sempre teve com essa turma que nós falamos lá no início e tal. E por muito tempo tu era o transportador oficial das baladas. Que na época não era balada, né? Era os bailes, né? E eu lembro, assim, depois até pedi se tu tiver alguma lembrança legal, mas eu lembro que, entre outras aventuras, a gente ia para São Chico, muitas vezes, sem asfalto, com chuva, de Kombi, frio. Com chuva, conta algumas aventuras. Tinha que correntar os pneus para passar na estrada para dar uma Conta alguma aventura que aconteceu com a turma aí. Deve ter muita história para contar. Isso aí de São Chico, aí foi... A gente, quando chovia, não podia entrar na estrada sem botar corrente na estrada. A juventude hoje não sabe nem o que é isso. É isso aí. Roda encorrentada. Eu lembro, a gente quase morria de frio, aquele barro todo lá. E às vezes, quando caía na valeta, que tinha todo mundo tinha que desembarcar para empurrar. Aí chegava todo mundo embarrado em casa, todo sujo. Mas era divertido, né? Era divertido e alegre. E tu chegou a
a transportar nossas bandas da época. Tem tinha os conjuntos, né? Deve ter história uma bacana. História da banda. Vamos lá. Qual delas? Essa aqui era do Beno Raber. O Batuca, que é o Kiko. O Kiko, o Beno Raber, o Pelé. O Márcio Folk. O Márcio Folk e quem mais? Eu era o Ratinho, não. E o... Lá da Avenida, o... Não. Ai, como é o nome dele? O Rems. Rems. Eu não lembro agora. Ele tinha um apelido. Tá. E aí, como eu fazia, já na época, eu já trabalhava nas vendas de fumo, que eu tinha assumido o setor de vendas da empresa, da Schneider Tabacos, né? A gente até não terminou o assunto aquele da maquineta. Tá. O meu pai mandou fazer aquela máquina e aí ele achou que daria para vender esse fumo, né? Picado. Aí ele começou. A embalagem não tinha na época. O que a gente ia fazer? Ia lá na gráfica do Edi, comprava matéria plástica. Matéria plástica era o plástico enrolado, é o que tinha. Aí com o estanhador a gente cortava. Um lado a gente cortava com o estanhador, outro com o gilete, e assim ia fabricando os saquinhos. Que loucura. Com papel de pão, o meu pai fazia os carimbos, fumo suave, fumo forte e fumo médio. Era o que tinha um carimbinho, a gente botava o papelzinho dentro, que eram os sabores dos fumos. Sim. E nisso a gente... E eu comecei a trabalhar... Daí, antes disso, quando meu pai mandou fazer aquela máquina, começou a trabalhar, e nesse período eu fui servir na base aérea em Canoas. E aí eu não engajei e voltei. Quando eu voltei, eu disse, meu pai, tu vai trabalhar comigo? Tu vai ser meu vendedor. 19 anos de idade. Aí eu disse, tá, vamos lá. Primeira viagem que eu fiz com uma caminhonete, carreguei 500 quilos de fumo em rolo e 50 quilos de fumo aquele picado. Vendi os 500 quilos de fumo em rolo, aquele picado voltou à metade. Não vendeu. Ninguém queria, né? Porque era novidade, ninguém conhecia. Resumindo, hoje, se eu carregar 500 quilos de fumo picado, lógico, eu já parei, né? Mas se eu carregasse hoje 500 quilos de fumo picado e 5 quilos de fumo em corda, eu venderia os 500 picados e não com aquele de rolo, né? Ninguém mais tinha. Aliás, só para registrar que tu comentou antes, mas na verdade a empresa continua. Continua. Tu alugou, arrendou. Sim, eu arrendei ela agora e estou... Sim. Mas sabe que eu lembro até hoje, tu deve... Bom, tu imagina, tu ia ali para lá de Cambará, Santiago. Primeiro que era a palha, né? A palha, e o pessoal usava, se não me engano, a palavra era brítula. Era aquele canivete, tá certo, né? Isso aí, normalmente ficava picando. Para picar o fumo. Isso. Descascava o fumo e era para uma foice. E aquilo era o passatempo também, o passatempo. Né? Os caras tomavam uma cachaçinha na bodega, até hoje, picando fumo. Picando fumo, sovando ele, enrolando na palha. Eu me lembro do pessoal aqui da colônia. Aqui, mas falando depois, então, voltando ao assunto das bandas... Agora vamos para a Kombi. Aí, né? Aí da Kombi. Aí, como eu fazia essas praças, eu atendia São Francisco, Cambará, Jaqueira, São José dos Ausentes, Bom Jesus, toda aquela região, Vacaria. E eu virei meio empresário deles, da banda deles. Mas não tocavam porcaria nenhuma. Enganavam, né? Não tocavam nada. Muito bom. Aí eu lembro que eu comecei a empresariar eles, aí como eu me dava com o pessoal dos colégios, era guri na época, ele frequentava os partidos de colégio, das folgas do atendimento, ia lá fazer folia. E aquele tempo tinha muita reunião dançante, muita reunião dançante. Aí o Bandoca, falecido Bandoca, que foi prefeito de São Francisco de Paula, ele era presidente de um grêmio estudantil lá em São Chico, no colégio. E eles iam fazer um baile dos estudantes. Aí eu ofereci a banda, o Batuca, para eles. E o baile era no CTG, Querência, se não me engano o nome. É Querência. O baile era lá. E eu levei eles com a banda, com a Kombi que eu tinha, que era a minha Kombi de transporte, de entrega de mercadoria. E eu levei eles para tocar, só que eles tocavam só 8 músicas. Tá brincando. Não me lembro disso. Eles só sabiam tocar. Eles só sabiam tocar 8 músicas, mas só repetir. Mas vão te xingar aí depois que tu tá entregando eles aí. Aí a coisa começou a ferver, e o pessoal, esses caras não tocam nada, nós não vamos pagar eles, não tocam nada. O Bandoca chegou para mim assim, do Schneidinha, deixa os instrumentos aqui, deixa que eu cuido dos instrumentos, e tu pega a tua turma e pica a mula que vocês vão
o couro vai comer aqui. Ah, tá. Foi 2 horas da madrugada, nós saímos fugidos. E o pessoal tudo atrás de nós conseguimos fugir estrada fora. Meu Deus. Eu só fui buscar os documentos na semana, os instrumentos da semana E o seguinte. dinheiro, nada. O dinheiro, nada. Isso é das histórias da vida, né? Mas E outra coisa que a gente fazia bastante com essa minha Kombi era... Parava ali no Dinda, ali sábado da noite, gurizada queria ir para o baile. Onde é que vão para o baile? Linha Nova, Serra Grande, sim. Dois Irmãos. Tinha aqui pro lado de Nova Petrópolis. Também. Encostava a Kombi ali, quem quer ir? É tanto por pessoa. Tu fazia o transporte. Eu ali transporte aí. Aí fazia o transporte, chegava lá no baile, olha, eu trouxe uma turma aqui. Não pagava ingresso e ainda ganhava janta. Isso é coisas da... Isso mas hoje não acontece mais. Não. Hoje até porque naquela época, né? Se for pensar, não tinha tanto baile, tanta festa. Então, hoje tu quer de segunda a segunda tem festa, né? Então, e outra, a maioria tem carro. Enfim, naquela época ninguém tinha carro. Não, aquilo ali é... Tanto que a gente brinca, mas tu era o nosso transportador oficial, até futebol, muitas vezes, coisas assim. Chegou a participar do Beco? Eu fui o dono do Beco, eu fui patrocinador do Beco. Conta a história do Beco, é importante o pessoal do violão, porque tem seguramente uma faixa de idade que lembra com muito carinho do Beco. Depois nós vamos falar do Teleco aí. Mas vamos primeiro do Beco. Como é que surgiu o Beco? O Beco surgiu assim. Quem eram algumas figuras do Beco? O Beco surgiu assim, ali na rua, eu acho que é Teobaldo Fleck, ali do Schmidt. Ali. Sim, Teobaldo Fleck. Teobaldo Fleck, né? Nós estávamos ali... Zé Barbeiro hoje. O Zé Barbeiro. Nós estávamos ali, uma turminha ali, aí tinha uma turma que queria, ali da Vila Prince, sim. Eles tinham um time de futebol ali. Eles queriam armar um adversário para jogar. A gente juntou uma turma do colégio, ali, reunido ali, o Cirilo Capes, o Celso Schmidt, o Gilberto Schmidt, o Celcinho Silveira, o Nésio. Ninguém jogava nada. Vamos fazer um time, vamos lá jogar com eles. E aí a gente foi lá, jogou com eles, ganhamos deles, sempre sair corrido, porque ia apanhar eles, porque eles não gostavam de perder, né? Lógico. E aí a gente vira e mexe, vamos fazer um time, vamos. Aí lá na oficina do Schmidt, do São Valdomiro Schmidt, ali a gurizada tudo reunida ali. Fazer um time de futebol? Vamos. Mas que nome nós vamos dar? Ninguém. Surgiu Botafogo, surgiu São Paulo, jogou, surgiu Corinthians, surgiu Independente, surgiu um monte de nome. Aí um pivetezinho de uns 5, 6 anos, o nome desse time tem que ser time do Beco. Vocês são tudo aqui do Beco? Que legal. E foi onde surgiu o nome Beco. Foi onde surgiu o nome. Aí que eu disse que eu era o patrocinador, eu era um dos fundadores do grupo. E como eu tinha carro, eu tinha 2 Kombi, que trabalhava, em fim de semana eu transportava o pessoal. Depois entrou toda aquela turma ali da Floresta. Entrou tudo. Aí a gente acabou fazendo. O Antônio, o Marino, aquela turma. A gente acabou fazendo um time, tinha time bom, né? Pois é, sim. O Beco. Eu lembro que um ano a gente foi fazer um jogo treino para o Serrano de Canela, ia disputar a final do estadual de amadores. O jogo só terminou às 2 horas da manhã, enquanto eles não empatavam o jogo com nós, não terminou o jogo. Não terminou o jogo enquanto eles não empataram com nós. E foi assim, são histórias que aconteceram. Né? Bacana. Então eu transportava o pessoal. Que legal. Eu enfiei muito dinheiro Tu sabe que quando eu lembrei do Beco, por que eu falo do Beco contigo? Porque exatamente, além dessa tua ligação, a gente tinha eles como no bairro Floresta. Bairro Floresta. Mas ali eu me lembrei do Teleco, e vamos falar do Teleco, que também o pessoal está acompanhando. Quem não passou pelo Teleco, né? E o Teleco eram aqueles circos que, vamos dizer, Mambembe, vamos dizer assim, que na época, e ele ficava ali, mas onde é que é o dia hoje? Hoje é o mercado onde é que é o mercado do dia? E entre outros, eles inventavam de um dia para o outro peça e tal. E um dia ele foi apresentar Teleco, o craque do Beco. Craque do Beco, lembro disso. Lembra disso? Ele me pediu fardamento e tudo para fazer o jogo. Então, mas é interessante tu lembrar, comentar, porque como esse circo era importante há uns anos atrás, que eles ficavam aqui na esquina do Gramadense, aqui, ficava aqui.
teve o Chimbica, que se instalou aqui mais no centro, mas o Teleco ficou muito tempo vindo para cá. Como é que era a relação deles? Porque eles se tornaram amigos de todo mundo aqui. Como é que funcionava o dia a dia? Porque tu era vizinho deles ali. Eles praticamente se tornaram cidadãos de Gramado. Isso aí. Porque eles estavam mais tempo aqui em Gramado, porque Gramado tinha ela tinha, não tinha cinema. Sei. Então o pessoal não tinha diversão. Então tinha esse teatro, acho que era 3 ou 4 vezes por semana. Uma coisa assim. E tinha até umas coisas bem amadoras. Tinha a música, tinha lá o trapezista. De vez em quando traziam uns artistas de fora. Sei. Aí o show era diferente. Claro. Então eles fizeram assim, formaram raiz aqui. Sim, até tem o filho do Teleco que de vez em quando ainda vem a Gramado. É mesmo? Vem lá e ele um dia se surpreendeu, meu pai já tinha falecido, né? Ele foi lá para visitar meu pai, para agradecer que meu pai dava muita força para eles no tempo do mercado, né? Eles se abasteciam lá, compravam... Fazia o rancho para a turma toda, né? Sim. E daí, uma vez por semana, cada 15 dias, fazia o acerto, né? Que legal. Aí tinha uns até que o pai tinha uma parte embaixo, no térreo da casa dele, que antigamente era uma garagem. Uhum. Aí ele fechou uma peça lá para um pessoal do Teleco morar. Realmente, eu acho que eles vinham todo ano. Vinham todo ano. Fizeram muita amizade. Mas, Érico, nosso programa ele vai indo, já está quase da metade para o final. Tu também sempre foi pessoa de viajar muito, de andar muito e tal. E é interessante porque a gente vive numa cidade turística, né? E isso que nós estamos falando, de uma forma ou de outra, é um gramado do gramadense. O que nós falamos aqui é o gramado do gramadense, né? Mas o turismo ele está assim, forte entre nós. Vamos dizer, a partir dos anos 70 mais, mas já nos anos 60 também. E tu sempre e tu continua viajando hoje, né? Teu motorhome. Tu tem motorhome aí que tu viaja direto e tal. Como é que tu viu assim essa mudança do Gramado? Nós estamos falando de 50, 60 anos, quer dizer, lá da Tristão de Oliveira com Xaxim, de amarrar os cavalos, e tudo isso só na frente da igreja. Lógico, aqui nós já falamos muitas vezes do Café Cacique, Café Brasil, Café do Luiz, e fez essas coisas todas, né? Mas assim, como é que tu viu essa transformação? Gramado foi transformando. Eu digo assim porque como hoje tu viaja muito também, tu deve conhecer muitos municípios que lembram um pouco o Gramado do passado e tal, mas Gramado, assim, na tua ótica, esse desenvolvimento, essa mudança, como é que tu viu isso? Como é que tu acompanhou isso? Eu acho assim que Gramado começou a se desenvolver quando começou a criar eventos. Que eu lembro, quando eu vim para Gramado, tinha 2 hotéis, ou 3, se não me engano. Aqui no centro tinha uns 3. Tinha o Bertolucci, o Sperb e o Candiago. Eram os 3 hotéis. O Fish, não sei se chegou o Fish. O Fish lá embaixo. Isso. Era o Fish, Bertolucci, Sperb e Candiago. E Candiágua. Isso. O Fisch era do... o Sperb era o nosso professor de ciências. Era, na verdade, olhando para Borges hoje, lá na esquina João Petri era o Sperb, aí tinha o Bertolucci, o Candiágua e o Fisch. Era mais ou menos nessa ordem. O Candiágua seria a esquina do Serra Azul. E embaixo tinha o Bar do Luiz. O Bar do Luiz. Isso, nosso amigo Luiz. Então, o turismo, eu acho que começou a se desenvolver quando o Gramado começou a criar eventos. Eu acho que o primeiro evento deve ter sido a Festa das Hortênsias. Assim, mais conhecido. E que foi a Festa das Hortênsias foi a mãe, né? Eu lembro quando a gente viemos na Gramado, tinha a Vila Planalto ali, o bairro Planalto, que era uma região onde o pessoal tinha casas de veraneio, ou de inverneio, sei lá. Vinham passar as temporadas de férias ali. Aí tinha o veraneio Imstner também ali, que é antigo. E depois eu sei que começou a ampliar com a Festa das Hortênsias. Depois veio a FEARTE. Sim, a FEARTE divulgou Gramado para o Brasil. Foi, muito forte. Porque vinha gente do Nordeste, vinha gente de tudo quanto era lugar. Todo o Brasil. Aí depois, se não me engano, o Festival do Cinema. Junto com a FEARTE. Junto com a FEARTE. Aí o Festival do Cinema, aí deslanchou. Aí a cidade... Foi. Aí o pessoal começou a investir.
melhorar os hotéis novos, surgiu o Sim. Hotel das Hortênsias, foi o primeiro hotel Sim, mais diferenciado, vamos dizer assim, diferenciado. né? Aí depois o Serra Azul. Serra Azul, que começou com o Casagrande, né? Sim, o Lauri O Lauri Casagrande, depois o Perini comprou, né? e Ele é fez cunhado, o acho que até cunhado. Eram parentes, acho que era cunhado. Aham. Então, Depois veio o Serrano, assim, o falando dos Serrano, grandes, né? O Cavalo Branco. Cavalo Branco, que Isso. são os hotéis mais antigos. E hoje, quem veio a Gramado há 10 anos, se chegar a Gramado hoje, não conhece mais Gramado. Sim. Eu costumo dizer assim para os meus amigos, nas minhas viagens, meus encontros de motorhome, eu costumo dizer para eles, vai, como é que é Gramado? É a cidade dos sonhos, o pessoal pergunta para mim. Eu gostaria de morar lá. Digo, eu morava no centro, fui me afastando, agora eu moro na estrada. Eu disse assim. Isso. Daí eu digo assim, a Gramado é a cidade do Latinha. Os caras perguntam, o que é? Como Latinha? Não entendi. Lá tinha um terreno baldio, é um prédio. Lá tinha uma casa antiga, é um prédio. Sim. Lá tinha não sei o quê, é um prédio. Gramado é a cidade do Latinha, não tem mais... O pulo imobiliário em Gramado explodiu assim de uns 10, 15 anos para cá. Os investimentos, né? Investimento. A área gastronomia, hotelaria, o comércio, Então, os parques agora também. Hoje Gramado é referência, eu acho que do mundo inteiro. Hoje ele é em muitos países aí também. Não, eu vejo que eu viajo, América, eu viajo por tudo aí, né? Com a minha casa rodante, né? Então a gente vê o pessoal, todo mundo pergunta como é que é Gramado, como é que é Gramado. Tem que ir lá para conhecer. Na ótica deles, né? E assim, Érico, no teu dia a dia, o que tu vê assim de Gramado, para o morador de Gramado, né? Tu sempre tem saudade de algumas coisas, nós estávamos aqui comentando, então tem saudade lá de um circo, que dificilmente vai voltar a ter um circo aqui, novo, não vai mais do campinho de futebol que tu ficava ali estudando o campo do Palmeirinha lá na Palmeirinhas da Floresta. Que a gente esqueceu de falar aqui também. Então, assim, o que tu gostaria que não tivesse acabado em Gramado ou que voltasse a ter em Gramado? Voltasse a ser de poder deixar as portas abertas, sem chave, terreno sem cerca. Isso aí era o... Na minha época de infância e de adolescência era assim. Hoje já não tem mais, hoje não tem mais isso. Aquela coisa bucólica que a gente tinha, aquela vida... Mais romântica. Romântica. Assim, né? Eu lembro que o meu pai foi um dos primeiros a comprar uma televisão em Gramado. Certo. Na Vila Floresta. Tinha aqui no centro, o pessoal do centro até tinha. Mas na Vila lá, Floresta, era o primeiro. Isso na hora da novela, das 6 horas da tarde, enchia a casa, uma via com bolo. Televizinho, que eles chamavam. Televizinho, chegava. Então, um da janela, outro da porta. Era um kerp em volta da casa, em volta da televisão. Quer dizer, isso não existe mais hoje. Não. Apesar que Gramado... A gente jogava futebol no meio da rua. Isso aí. Hoje não tem mais como fazer. Na verdade, as crianças da gente hoje não Gramado, tem como fazer isso. nos padrões atuais de segurança, está bem. Está bem. Segurança, mas tu tem que ter esse cuidado, não tem dúvida. E também, claro, a gente já observa aquela coisa de tu passar na rua, tu via ali, tu sabia que ele era filho do fulano, neto Beltrano. Isso a gente sente falta também, né? Isso eu sinto falta. A gente sente que a gente conhecia todo mundo por nome. Tu ia ali na loja do Tizote falar com a dona Frida, com o Oswaldo, a dona Iraci de Frias, o Baiano, o seu Optis, o Biriba, o seu Hugo Chambres, o seu Arnildo, que nós falamos antes, né? O Dalemole, o Arno, isso ainda tem, mas muito pouco, né? É isso mais ou menos que essa nostalgia eu tenho essa lembrança, assim que eu gostaria, mas para ter isso vai ter que ir para uma cidadezinha bem pequenininha. O turismo nos trouxe um progresso, deu emprego, renda para todo mundo. Lógico. Gente que não tinha nada, hoje está com fábricas de chocolate, fábricas de malha, fábricas de móveis. Então, deu oportunidade para muita gente humilde, muito trabalhador. Muita gente que era empregado de empresas com suas empresas próprias. Que eram garçons e são donos de restaurantes. É verdade. Então, isso aí, o turismo é que trouxe isso. Assim, antes de... Então, não precisa ter medo para investir. Não. Porque tu investir, tu ganha. Isso aí. O turismo, ele tem essa grande vantagem. Se tu fizer um investimento para turismo, tu sempre vai ter... Antes de terminar, nós não falamos, mas que é importante, bem no início comentamos um pouco. E o nosso interior?
O interior que tu conhecia é o interior hoje. Porque o interior hoje está bonito. Tá. Aliás, sempre foi bonito. Sim. Mas ele está hoje, além de asfalto, tem muitas agroindústrias, o agroturismo, pousadas, parques. Como é que tu vê o nosso interior hoje? Qual é o conselho que tu daria para o nosso morador do interior hoje? Hoje o interior me lembra Gramado quando eu vim para cá. Eu vou para a Linha Nova, Linha Bonita. Está muito melhor do que estava Gramado quando eu vim para Gramado. Com certeza, sim. Tem muito mais infraestrutura que tinha Gramado em 57, 58, 57. Isso aí. Então, eu vejo assim, o interior hoje... Tanto é que eu tenho amigos que optaram por morar na colônia e trabalhar na cidade. Por quê? A segurança... Lógico. Pode ter a sua hortinha, claro, pode ter a sua horta, qualidade de vida. Qualidade de vida é outra. Tu mesmo que anda pela cidade, tu sabe pelo interior, tu vê que tem gente aí que trabalha na cidade, mora na Linha Bonita, Linha Nova. Em todas as linhas aqui, aí tem gente que trabalha na cidade. Tem... Sim, com certeza, com certeza. Então... É bacana. Mas, Érico, nós lá no início falamos da turma que a gente tem aí há 50 e poucos anos, né? O grupo, falamos de alguma coisa do colégio, falamos do centro, a gente falou todo o município. A gente olhando para o futuro, como é que tu vê Gramado daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, sei lá o quê? Qual é a tua visão, assim? A minha visão é preocupante. Se centralizou muito. Gramado centralizou muito. E como é uma cidade muito acidentada, é difícil tu fazer vias de fuga. Verdade, tu tem razão. Então, o trânsito... Até agora está sendo feito alguns asfaltamentos para facilitar, mas é muito difícil. Isso é preocupante. Sim. Hoje tu não consegue, fim de semana, sair no centro. De carro é quase impraticável. E não tem muita opção de fugas. Não, tem poucas. Pela geografia do município. Sim. Então, teria que se pensar em alguma coisa. Mas o município não tem condições de fazer uma perimetral, por exemplo. Gramado e Canela. Até, vamos dizer... Foi começado. Depois, por algumas questões, apesar agora... deve ser continuado e alguns trechos foram feitos, né? Mas eu digo assim, tu pega alternativas, eu te entendo. Na verdade, agora vai ser feito o asfaltamento até a linha Araripe, vai ligar Piratini com a Príncipe, são coisas que estão andando, uma coisa que eu acho que isso vai facilitar, mas não vai, realmente a região central não tem como tu ampliar uma rua, uma avenida, não tem mesmo. Eu acho assim que até uma ideia que eu acho que nunca ninguém deve ter falado isso, quantas vezes até já tinham pensado. Uma das ideias de fuga seria ali pelo Mato Queimado, sair lá no Caracol. Tem um trechinho pequeno, deve ser... Não, mas nós estamos asfaltando. Estamos asfaltando? Nós que eu digo, aqui eu estou misturando a prefeitura. Na verdade, já está em obras. Fazendo aquela fuga ali e sinalizar, que aí o pessoal, em vez de ir Gramado da Canela, pegar a Avenida das Hortênsias, sai por ali. Isso aí. Aí depois, por lá em Canela, pode sair por dentro dos bairros, não precisa pegar a Avenida das Hortênsias, que está sempre... Chega fim de semana, não tem. Ali já está em obra, como também o asfaltamento do bairro Piratini até a linha Araripe, e pela linha Ávila Baixa, também vai facilitar a fuga, como a RS 115, que vai ligar aqui com o Quilombo, Cará agora vai ser feito no início do ano que vem. Então, tudo isso aí vai ajudar a diminuir o problema. O Caracol é outro trecho. Eu não sei, eu nunca mais fui, mas eles estavam fazendo ali de Três Coroas, Sander para Canela, saindo de Santa Terezinha. Sim, tem uma estrada. Não está concluído, mas também tem. Ali também seria uma boa. E também, para o ano que vem, nós vamos terminar a Serra Grande até a divisa com Três Coroas. Três Coroas de Igrejinha está fazendo a ligação. Uma boa fuga. Então, tudo isso. É que a gente tem que fazer uma fuga do centro. Isso. Porque o centro tem pouca opção de fuga. Essa ligação da Príncipe e Piratini vai ajudar muito. A Príncipe Piratini. Nós vamos ligar ali. Eu achei que ia sair aqui pela Rua da Cascada do Nelson de Nibia. Isso, mas isso é Nelson de Nibia sai lá na linha ali nos Andrés, Cascada e vai ligar com a Príncipe também. Vai ligar com a Príncipe? Sim, lá atrás. Atrás do ali também vai facilitar. Mas é isso. É uma das coisas que precisaria. Sim. Na minha opinião, é importante. O poder público vai ter que pensar urgente em
em fugas. Isso todo mundo, que a gente que viaja bastante, eu viajo tudo quanto é lugar, então pego turista de tudo quanto é parte. Então, o pessoal pergunta de Gramado. Isso. Então, eles dizem, Gramado é lindo, maravilhoso, mas não dá para andar no centro. Mas o que todos esses trechos já estão acontecendo e vão acontecer. Então, isso eu já posso dizer para os meus amigos estradeiros. Eles podem chegar aí, do ano que vem vai ter. Meus amigos montanheiros. Isso aí. Tio Érico, passou rápido aí o nosso bate-papo, muito rápido. Não falei nada, mas não falamos nada ainda, né? Não falamos bobagem. Mas eu queria, assim, para finalizar o programa de hoje, né? Então, agradecer aos patrocinadores, né? A RecPay e a Golden Lagueto Multipropriedades, e desejar a todos um grande, feliz Natal, a todos, com a família, com os amigos, que todos tenham um excelente Natal, né? A semana que vem ainda vamos falar antes do novo ano. Então, deixar um grande abraço a todos, dizer que é um prazer falar com vocês. Érico, deixar aí também tu te despedir dos nossos amigos que estão nos acompanhando aí. Bom, eu para me despedir, eu espero que alguém tenha coragem de assistir essa live, né? Vamos nos cornetear depois. Vamos nos cornetear bastante, mas eu quero desejar um feliz 2023 para todos e bastante saúde, que é o que interessa para a gente. O resto a gente corre atrás. Maravilha. Uma boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.